Graça e paz a todos, aos que estão presentes e aqueles que não assistiram pelas redes sociais. Essa ministração da Palavra de Deus, que tem como tema o grande eu sou. Como é bom e necessário conhecer a Deus, o Deus Criador, o Deus Libertador, o Deus Salvador. As nossas orações irão fluir melhor, nós vamos entender o que pedimos ao Senhor. E vamos aprender também a aguardar a resposta de Deus. Mas se não conhecemos ao Senhor, iremos pedir nas nossas orações coisas que não combinam com Deus, vamos criar expectativas falsas e muitas vezes vamos ficar decepcionados. Por isso a importância de lermos as Escrituras, de meditarmos nela, para conhecermos o nosso Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o tema de hoje é o grande eu sou. E o primeiro versículo que nós vamos ler está, claro, em Êxodo 3,14. Muitos conhecem o grande eu sou somente desta passagem, né? O povo hebreu estava cativo no Egito há muito tempo. E muitos do povo de Deus, eu falo povo de Deus porque é o povo que Deus escolheu para a divulgação do seu nome e de seus feitos. O povo hebreu já havia esquecido da misericórdia de Deus, pois eles viviam como escravos do faraó. Eles faziam tijolos com barro e capim, dia após dia. O povo estava tão distraído do seu Deus que eles não se aperceberam que durante todo esse período de cativeiro, ou durante o período que o povo hebreu estava no Egito, Deus o fez multiplicar-se, de modo que eles se tornaram, em termos de número, maior do que o próprio povo egípcio. Essa foi uma das causas que o faraó, né, que veio depois daquele que acolheu José, acolheu sua família, morresse, o próximo faraó, ele percebeu que o povo de Deus crescia muito e ficou com medo que eles subjugassem o Egito e tomassem o seu trono. Então, o que ele fez? Tornou o povo hebreu escravo. Mas Deus tem plano. E ele mostrou esse plano de salvação, o plano de salvação de Deus, mostrou através ali da libertação do povo hebreu do Egito. E escolheu um homem para fazer isso, escolheu Moisés. Quando Deus escolheu Moisés, ele disse que Moisés iria até o Egito e iria libertar o seu povo. E Moisés faz uma pergunta para Deus. E disse assim: quando eu estiver falando com meus irmãos, quem eu vou dizer que me mandou? E Deus responde: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3,14. Deus aqui se identifica como: eu sou aquele que te enviou. Eu sou aquele que vai libertar o povo. Eu sou. Guarda aí. Próximos versículos. Então, Jesus disse várias vezes: eu sou. Uma das vezes Jesus disse: eu sou a porta. Está lá em João 10, 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus disse: eu sou a porta da salvação. Aquele que entrar por mim, ou seja, aquele que me receber, aquele que me aceitar, aquele que entrar pela minha vida na salvação, esse será salvo. Então Jesus disse: eu sou a porta. Também, em outra ocasião, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus diz
eu sou a luz do mundo, ele está ensinando ali ao seu povo que o mundo está em trevas, espiritualmente falando. O mundo está desligado da luz de Deus, o Criador. Ora, se o mundo, as pessoas, o ser humano está desligado da luz, ele está em trevas, está na escuridão. Não consegue identificar Deus, não honra Deus, menospreza Deus e mais ainda, adora aquilo e aqueles que não são Deus. Eu sei que não está com concordância aqui no português, né? Mas eles adoram tudo que não é Deus, porque estão desligados de Deus. Então Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. O versículo é João 8,12, diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus veio para mostrar que o homem estava na escuridão, mas aqueles que o recebessem como o Messias, como o Salvador, voltaria ou andaria, passaria a andar na luz, espiritualmente falando. Porque o homem sem Deus hoje, ele acha que está tudo bem. Como foi falado aqui, até aqui está tudo bem. Não é? Eu tenho vida, tenho dinheiro, tenho status, tenho poder, né? E o poder, tem várias classes de poder, né? Desde poder político, econômico, até ter uma arma. Tem pessoas que, por ter uma arma, se sentem no poder. Né? Mas tudo isso é passageiro. Embora o homem ache que está na luz, na verdade está em trevas. E sem Jesus está em trevas e continuará nas trevas. Jesus também disse: eu sou o bom pastor. Isso está em João 10, 14 e 17. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Bom, aqui Jesus revela várias coisas. Ele revela, por exemplo, que ele veio para Israel, para o seu povo, mas o povo de Israel não é o único que Deus quer salvar. Não é o único que Deus quer encontrar e receber e tratar e salvar. Não é só Israel. É toda a população do mundo. Todos, de todos os tempos, Jesus quer salvar. Por isso ele faz o convite: vinde a mim. Então Jesus, quando ele diz: eu sou o bom pastor ele procura, ele acha, ele resgata e alimenta, ou seja, dá vida. Jesus é o bom pastor. Jesus diz: eu sou. Jesus diz também: eu sou a ressurreição e a vida. É uma passagem muito conhecida, que está lá em João 11, 25 a 26. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Jesus está revelando o quê? Que essa vida, ela tem começo, meio e fim. E é diferente para cada ser humano. Pode ser parecido, mas na realidade, na sua essência, ele é parecido, mas é diferente em termos de tempo. Uns dizem: eu tenho todo o tempo do mundo. Outros dizem: eu tenho pouco tempo. E outros ainda dizem: eu não tenho tempo nenhum. Então Jesus disse: aquele que crê em mim, primeira afirmação, ainda que morra, viverá. Esse ainda que morra, as pessoas, terminou o tempo dela aqui, os dias dela aqui na Terra, vai acontecer algo que ninguém gosta de discutir, mas é inevitável e foi falado aqui hoje. Vai morrer. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê nele, esse crer, para que você que nunca ouviu isso, o que é crer, não é apenas acreditar que Jesus existe. Não é? Porque até o ateu crê, ele crê que não existe. Mas ele tem o crer dele.
A Bíblia diz que o diabo e os demônios creem também em Jesus. Mas esses estão destinados ao inferno. Então, qual é o crer que faz com que a pessoa seja ressuscitada e tenha vida? É o acreditar que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, que morreu no meu lugar, no teu lugar, por causa do pecado da humanidade, mas que venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E aceitar isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele pagou o preço para que nós fôssemos perdoados. Então, quem crê, mesmo que morra, viverá. E Jesus também ele confirma dizendo assim: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele faz uma pergunta para quem o está ouvindo: você crê nisso? Você crê nisso? Então, Jesus se revelou como sendo eu sou, o grande eu sou. Ele que tem nas suas mãos a vida e a ressurreição. Jesus também disse: eu sou a videira verdadeira. Essa é uma palavra particularmente para o judeu. Que fala sobre a videira, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Por que ele diz? Porque quando ele diz o fruto que está em mim, está falando para o povo judeu. Porque Jesus era judeu. Mas se não der fruto, se não se entregar, não me reconhecer como Messias, não reconhecer que eu sou a videira verdadeira, podo. Vou cortar você da videira. E isso não é que com alegria que Jesus diz, mas é uma coisa natural. O homem sem Deus caminha para o inferno. A solução, Jesus diz: eu sou a ressurreição, e a pessoa não quer, ela continua indo para o inferno. Não é que Jesus a mandou para o inferno, ela continua indo. Jesus continua: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. Por que a palavra de Deus nos limpa? Porque ela revela Jesus, o Pai e o Espírito Santo, o seu plano de salvação e como você deve fazer para ser salvo. Por isso que a palavra limpa. A palavra revela o perdão de Jesus para nós. Ela nos limpa. A palavra. E as pessoas não estão dando valor à palavra. A palavra não é só a palavra escrita, mas também a palavra ministrada. Por isso a dificuldade de se encontrar hoje nos púlpitos a palavra da salvação. Se encontra mais autoajuda, os coaches, né? Dizendo como você vai vencer na vida. Que vida? Nesta vida. Mas a palavra de salvação está sendo omitida. Quem será que está por detrás disso? Jesus, continuando. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Precisa de Jesus, o Salvador. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se a pessoa não entregou a vida para Jesus, ela não é salva, ela não tem vontade de falar da salvação. Ela não vai pregar a salvação, ela não se sente salva. Né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Quem não está em Jesus Cristo, quem não receber Jesus, quem não se entregar a Jesus, está negando a Jesus, e Jesus disse: aquele que me negar, eu negarei também a sua entrada no céu, e se não entrar no céu, vai para o inferno. No inferno é um local de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, não é para o ser humano, mas aqueles que rejeitarem a Jesus por estar em pecado, pecado não entra no céu. O pecador livre do pecado entra, mas o pecador com o pecado continua seu trajeto, sua viagem para o inferno. Jesus disse também, muitas outras coisas, claro que Jesus é, mas eu separei apenas esse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então lá, séculos atrás, quando Deus disse para Moisés: quem vai libertar o povo é o grande eu sou, é o eu sou.
Moisés aceitou, porque estava falando direto com Deus. Olha, Deus falou direto com você, você não vai aceitar? Claro que você vai aceitar, Deus falou. Mas claro que essa expressão eu sou ficou ainda como uma incógnita que só Jesus respondeu. Eu sou. Sou eu que sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está escrito em João 14:6. Foi o próprio Senhor Jesus que disse. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que leva à salvação. Jesus é a verdade, é o cumprimento das Escrituras. A verdade é a palavra de Deus. Jesus é o cumprimento. Jesus foi tipificado no Velho Testamento como o libertador, como aquele que veio para salvar, aquele que veio para dar vida, aquele que dá esperança, e foi cumprido em Cristo. Cristo cumpriu todos os requisitos do Messias para que o seu povo pudesse identificá-lo. E o povo judeu não o identificou. Mas Jesus levantou 12 homens, ficando 12 homens. Eu vou falar de Judas aqui porque o Senhor escolheu Paulo também para testificar dele. E esses 12 homens pregaram o evangelho, pregaram a salvação. Por isso que hoje nós somos salvos. Porque Jesus deixou para que a sua igreja pregasse a verdade, falando dele, ele é a verdade. E por fim Jesus disse, eu sou a vida. Qual é a vida? Irmãos, se nós falarmos que Jesus é a vida eterna, é muito pouco ainda. Jesus é a vida eterna, Jesus é a vida, é tudo que representa a vida. Jesus é. Ele é a própria vida em si. Quem está nele, também foi falado aqui hoje, não teme a morte. Porque a morte não tem mais domínio. A morte não tem mais nada a ver conosco. Porque o nosso Senhor, que habita em nós, a venceu. A venceu na cruz do Calvário. Falamos hoje aqui que ninguém forçou Jesus. Ninguém foi lá e prendeu Jesus. Preste bem atenção. Quando chegaram para prender Jesus, Jesus se entregou. Quando Jesus estava para ser condenado a ser crucificado, ele disse para Pilatos, se eu quisesse, eu pediria agora ao meu Pai, e ele mandaria uma legião de anjos e eu seria liberto. Mas eu me entrego. Para aquilo que eu vim fazer, vou fazer. E se entregou. Jesus morreu por todos nós e nos comprou. Se você crer nisso e aceitar o perdão de Jesus, aceitar o sacrifício dele por você e se entregar a ele, recebendo Jesus como teu único, suficiente Senhor e Salvador, na tua vida vai passar a habitar o grande eu sou. E você não temerá mais a morte. E você terá vontade de espalhar essa palavra para quem estiver perto de você, principalmente para aqueles que você ama. Essa palavra, que essa definição, essas definições de Jesus, mas principalmente o grande eu sou, fique eternizada no teu coração, na tua mente, na tua alma, e você possa compartilhar. Esse é o meu desejo, que o Senhor te abençoe, que a paz eterna que o mundo não pode dar, esteja na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima ministração. Fique na paz do Senhor Jesus.